Olá, amados, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe também a sua família em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um período tão complicado, tão difícil, em que as pessoas elas vão buscar cultos que na verdade não são cultos de adoração, não são cultos que levam a pessoa a um arrependimento, a ser confrontada pela palavra. Mas hoje as pessoas buscam, dentro de uma igreja, um show. Igrejas que são pintadas todas de preto. Igrejas que, na verdade, não há um tempo para você poder orar e chorar diante da presença de Deus e se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades e falar para Deus o que está acontecendo com você, dentro de você. E mudar o seu hábito, o seu comportamento, sua maneira de pensar, de agir, para andar da maneira que a doutrina, que a palavra do Senhor nos ensina. Hoje tem sido tão difícil porque as pessoas elas buscam mais show gospel. As igrejas já não têm mais tempo para a pessoa buscar a Deus, se arrepender, porque os sermões de hoje são sermões que inflam o ego da pessoa. Você está sendo injustiçado, mas você vai ser feliz. Deus vai te exaltar, Deus vai mudar a tua sorte. Aqueles que estão te perseguindo vão cair, aqueles que se levantam contra a sua vida vai cair. Esses são os sermões de hoje. Sermões que inflam o ego, que faz com que o crente, quando chega em casa, olhe para todo mundo como se fosse os seus inimigos, os seus adversários. Como se aquele crente tivesse sendo injustiçado pelo mundo, por todos, e ele é inocente. E ele é a vítima da circunstância dos demais. Olha para as pessoas como se as pessoas fossem os seus problemas. E muitas vezes não se arrepende, não reconhece o seu erro. Crentes que muitas vezes dentro da igreja adora, canta, abraça o seu irmão, aperta a mão do seu irmão e diga para o seu irmão que ele é mais que vencedor. Mas dentro de casa, muitas vezes, não conversa com o seu cônjuge, não olha para o seu cônjuge, não respeita o seu cônjuge. É mais fácil, muitas vezes, um crente, quando chama um pastor, um pregador para fazer visita na sua casa, aí vai ter um bolo, vai ter um café, vai ter um doce. Mas o marido que muitas vezes se desgasta, a esposa que muitas vezes se desgasta no emprego, dando a vida, seu suor, seu sangue, muitas vezes é visto dentro de casa ou tratado dentro de casa com rejeição. É tratado muitas vezes com desdém dentro de seu próprio lar. Isso tem que mudar, porque isso não é o cristianismo. Isso é ser fariseu. Os fariseus, eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram homens santos, mas na verdade, dentro do seu coração havia uma maldade a ponto de Jesus falar: vocês são como sepulcro caiado. Por dentro são bonitos, ornamentado, lindo, ajeitado. Perdão, por fora vocês são lindo, ornamentado, arrumado, mas por dentro é morte, por dentro é escuridão, por dentro é um vazio. E quantos crentes estão assim? Que a aparência desse crente, muitas vezes, ora, lê a Bíblia, vai para a igreja, mas muitas vezes trata o seu familiar com desdém, com rejeição, de qualquer maneira.
não tem o mesmo amor, não tem o mesmo carinho, não tem o mesmo respeito, não tem a mesma consideração, não tem a mesma empatia. E isso está levando muitas famílias a serem destruídas, muitas famílias a se dividir. A palavra do Senhor diz que nem Satanás se divide. Uma casa dividida não subsiste, disse o Senhor Jesus. Uma casa dividida não subsiste. Uma casa, ela tem que estar alicerçada. Alicerçada no amor, alicerçada no respeito, alicerçada em Jesus, alicerçada na santidade, alicerçada na comunhão, alicerçada na doutrina, alicerçada em Cristo. Mas muitas vezes as pessoas, elas estão perdendo a sua essência de cristão, a sua essência de homem de Deus, de mulher de Deus, e têm agido de uma forma estranha dentro de casa. E Deus não está recebendo essa adoração. Deus, você é a pessoa melhor do mundo. As pessoas que olham para você e falam, puxa, que pessoa santa, que pessoa maravilhosa, maravilhoso. Mas em dentro de casa, como que você tem sido? Como que você é? Será que o seu cônjuge é recebido com carinho? Será que seu cônjuge é recebido com bolo? Olha, eu fiz um bolo para você, está na geladeira. Será que o seu cônjuge recebe o mesmo tratamento que você tem dado às pessoas de fora? Será que você tem se doado ao seu cônjuge, à sua família, seus filhos, como você tem se doado aos outros de fora? Aí a pessoa ela pergunta, por que minha casa, minha família, ela está desse jeito? Será que a culpa realmente é do seu familiar? Talvez você tenha um familiar que ele não é crente, mas quando ele olha para você, ele não quer ser crente. Mas pastor, não faço nada de errado. Eu chego em casa calado, não abro a boca, não falo nada. Está aí o seu problema. A falta de empatia. A falta de fazer para o seu cônjuge, para o seu familiar, aquilo que talvez você tenha feito aos outros de fora. Para os outros de fora, recebe o seu sorriso, mas o seu cônjuge não. Os outros de fora, eles têm seu empenho o dia todo. Talvez você lá limpando a sua casa, fazendo um bolo, mas o seu cônjuge não. Talvez as pessoas de fora, elas podem ter um abraço teu, mas o seu cônjuge, seus filhos talvez não. Aí, dentro de casa, você se injustiçado, porque alguém se zangou, falou algo para você, brigou com você, e aí você se sente injustiçado. Puxa, olha como eu tenho sido humilhado. Mas como que você tem sido para o seu familiar? Como que você tem sido dentro do seu lar, dentro da sua casa? Não seja como os fariseus, que apresentavam-se a homens santos, homens melhores do que os outros. Para ele, os outros eram significantes. Só que quando Jesus veio, Jesus revelou o que havia dentro do coração daqueles homens que aparentemente pareciam ser homens santos e que crucificaram o Senhor Jesus. E quem que Jesus chamou? Os pequeninos. Quem que ele chamou? Quem que ele chamou? Ele chamou o Pedro, ele chamou o Judas, ele chamou o João, ele chamou Bartolomeu, ele chamou o Tiago, ele chamou o Simão. Ele amou essas pessoas que para o mundo
era insignificante e que talvez você tenha feito desse cônjuge, desse familiar, uma pessoa insignificante. Olha, essa pessoa é insignificante. Eu estou além dessa pessoa. Lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você como ama o pecador. Deus ama você como ama qualquer outra pessoa. Deus ama, Deus tem o mesmo amor por todos nós. Por todos nós. Você e eu temos que ter empatia pelas outras pessoas. Sabe por que as pessoas estão ficando sem empatia? Porque elas estão buscando cultos que, na verdade, igrejas que, na verdade, estão deixando de ser igrejas que cultuam, que adoram. E estão se tornando igrejas que são, na verdade, shows. Muita música, pouca adoração. Não há um momento para a pessoa orar, se arrepender. Os sermões são todos repetitivos. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai levantar você do cativeiro, Deus vai tirar você desse cativeiro. Deus vai tirar a pedra, remover a pedra, você vai ser feliz, você vai isso, você vai se levantar. Quer dizer, o ego da pessoa fica cheio. Não há mais aquela mensagem de confronto. Olha, você tem que se arrepender, você tem que mudar isso, você tem que se converter. Você tem que se voltar a Deus, a amar. A palavra de Deus nos ensina a amar os inimigos. A palavra de Deus nos ensina a dar outra face a quem na face nos bateu. Ou seja, a palavra de Deus ensina você ficar sem falar com o outro. A palavra de Deus ensina você chegar na sua casa de cara feia, sendo que na rua talvez você estava sorrindo, você estava brincando, você estava abraçando as pessoas. Será que é isso mesmo que o seu cônjuge, que o seu familiar merece de você? Por que tem muitas famílias enfermas? Por que tem muitas famílias se destruindo? Por que há muita separação? Porque está faltando empatia. Porque está faltando a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, a essência do amor de Cristo. Pessoas que vão na igreja e inflam o seu ego. Não há momento mais para orar, para se arrepender, para dizer: Senhor, sou um pecador, necessito da tua misericórdia, da tua graça. Não há mais palavra que confronta o pecador. Olha, você tem que se arrepender, porque você tem andado em caminhos tortuosos, você tem entrado em portas largas. Não há mais isso. Não se ouve mais isso. Não se prega mais sobre arrependimento, sobre confronto. Por quê? Porque isso não atrai. Porque isso não traz aplauso. Porque isso não traz glória a Deus. Porque isso faz com que as pessoas abaixem a cabeça e pensem no que elas estão fazendo. Saiam sentidas, saiam envergonhadas. E não é isso que muitos pregadores hoje querem. Eles querem ser aplaudidos, glória a Deus, dê um aplauso para Jesus. Meu irmão, minha irmã, será que é essa pessoa que está causando dano em você? Será que não é você que está causando dano naquela pessoa? Há pessoas, cônjuges, que eles pegaram, como eu posso dizer, pegaram, sabe, uma cisma, para não dizer outra palavra, de igreja. Sabe por quê? Porque ele olha para você orando, lendo a Bíblia,
indo para a igreja, mas que muitas vezes não lhe dá amor, não tem empatia, não o trata bem. Se tiver um bolo em casa é porque alguém visitou seu lar. Se a casa estiver limpa, é porque você vai receber uma visita. Mas esse cônjuge, que talvez você não vê as lágrimas que esse cônjuge tem derramado para manter a casa do jeito que está. Talvez você não está vendo o suor, os sofrimentos, as humilhações que essa pessoa está passando para que você esteja bem. E talvez o que você tem ofertado a essa pessoa é só o seu desdém, é uma rejeição. Pare e pense, será que é essa pessoa que está destruindo o seu lar? Será que não é você mesmo, a sua própria atitude? Será que não falta da sua parte um pouquinho mais de sensibilidade? Clientes gelados, que na igreja é música para todo lado, já não há mais um momento para orar, é música, é luzes apagadas, é igreja toda pintada de preto, é um show só, mas não há arrependimento, não há confronto. Só infla o ego, é crentes com o ego inflado, que chegam em casa como um fariseu, se sentindo melhor do que todo mundo. Se alguém abrir a boca para protestar, essa pessoa está endemoniada, menos o crente. Meu irmão, minha irmã, para com isso. Para de ser religioso, fariseu. Será que o seu comportamento diante do seu familiar, diante de Deus, tem sido correto? Será que você tem sido correto? Será que é isso mesmo que o seu familiar merece de você? Quem é você? A palavra de Deus em Romanos diz: você que julga, mas faz a mesma coisa. Diz para o seu irmão não fazer aquilo, mas você faz a mesma coisa. Oh, miserável homem. Oh, meu irmão, acorda, minha irmã, acorda. Acorda. Você tem que se arrepender. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Todos nós. Deus não faz, lembra-se, Deus não faz acepção de pessoas. Você não é melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa é que nós aceitamos, a única coisa diferente é que nós aceitamos esse amor de Cristo, que nós aceitamos o que Ele fez por nós naquela cruz. Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz. Você se sente melhor, você se sente maior, mais espiritual, mais inteligente. Está na hora de se arrepender, meu irmão. Está na hora de você começar a levar os seus familiares a Cristo. Não chegar em casa com empatia. Não, mas eu não sou de briga. Não, você não é mesmo. Mas você se sente superior do que todo mundo. Senhor, mata esses pecadores. Estão destruindo a minha vida, minha comunhão com o Senhor. Talvez esses pecadores, eles necessitam que você digam a eles: eu amo vocês. Vocês são minha família. Vocês são importantes para mim. Talvez esses pecadores precisariam chegar em casa um dia e ser recebido com honra, ser recebido com amor, com carinho. Olha o que eu fiz para você.
Olha a comidinha que você gosta, olha o bolo, olha o pudim, olha o que você gosta aqui. Talvez é isso que eles precisam. E não do seu desdém, não do seu desprezo. Porque isso não é cristianismo, isso não é Cristo. Deus não tratou você assim. Veja como Jesus tratou Judas que o traiu. Quando Jesus foi rejeitado pelos seus discípulos, negado, Pedro o negou diante das pessoas, e Jesus olhou para Pedro, não foi um olhar de repúdio, não foi olhar de quem estava brabo com Pedro, de acusação. Foi um olhar de amor, dizendo: Pedro, eu amo você. Veja com quem Jesus andava. João, que considerava o mais amado por Jesus de todos, o discípulo que Jesus mais amava. E talvez é assim que você pense: eu sou o que Deus mais ama em casa, mas trata o seu familiar com desdém. Isso aí é nada. Talvez esse aí não se levanta porque você não está estendendo a mão, porque você não ama, porque você não levanta. Porque na sua casa há o seu silêncio. Você nunca abriu a boca para chegar na sua casa e dizer: olha, eu quero dizer uma coisa para você, aprendi na minha igreja, que Deus ama você, que Deus tem um carinho tão grande por você, que Deus não desiste de você. Talvez é isso que esse cônjuge, é isso que esse familiar precisa ouvir de você. Mas é o contrário. Talvez o que você diz a esse familiar: vai se converter, vai mudar, vai se arrepender, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Lembra da oração do fariseu e do publicano, né? Um batia no peito: sou dizimista, oro tantas vezes por dia, frequento a sinagoga, os templos, olha. E outro não ousava olhar, levantar a cabeça, dizia: sou pecador, sou um homem pecador, preciso da tua misericórdia e graça. Quem foi atendido? Quem foi atendido? Quem foi respondido? Quem foi respondido? Não cabe você sentenciar ninguém. Não cabe você ou a mim dizer quem vai ou quem não vai para o inferno. Não cabe você isso. Não cabe você dizer quem é amado ou quem não é amado por Deus. Não cabe você dizer isso. Não cabe você. Cabe você cumprir o que a palavra de Deus nos ordena. A palavra de Deus diz, olha que diz aqui no livro de Coríntios. Quero ler para você aqui, ó, capítulo 13, acho que você já conhece muito bem. Esse 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Quer dizer, ele dá seu lindo som, mas ele é um simples sino, é um simples objeto, um simples sino morto. Só dá som, barulho, só faz barulho. E diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Olha que importante. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, pregar, falar do amor de Deus, né? E conheça todo o mistério e toda a ciência, a palavra de Deus, né? E ainda que eu tenha tamanha fé
a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Deixa de ser frio, deixa de ser fria. Perdão, meu irmão, dessa exortação. Perdão dessa palavra. Mas por quê? Porque eu estou cansado de ver pessoas que se dizem ser cristão, mas estão sendo como os fariseus. Pensamentos de fariseu, com o ego todo inchado. Olha para as pessoas como se as pessoas não valessem nada. Mas ela vale, ele vale. Não é assim. Oro, eu vou para a igreja, profetizo, conheço a ciência, tenho os dons, mas aquela pessoa fria, frio, chega em casa, igrejas que é um show só, é música do começo ao fim. Tem um momento da palavra que infla o ego vai lá em cima. Os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia diz quem se humilhar na presença de Deus. Mas tudo bem, você vai ser um vencedor, você é um campeão, mas não leva as pessoas ao confronto, ao arrependimento, a se consertar, a emendar seu caminho. Era assim no tempo de Jeremias. Os sacerdotes faziam sacrifícios pelos pecadores, pelo rei, mas o povo andava no pecado, nos maus caminhos, na idolatria. O rei, havia um coração mau naquele rei. Então Deus levantou Jeremias para dizer para aquele povo: vocês estão distantes de mim, vocês se desviaram dos meus caminhos, não aceito as suas ofertas, mas mude, se arrependam dos seus pecados, ou serão cativos pela Babilônia. Se arrependeram? Não. Mudaram? Não. Sabe por quê? Porque ficaram anos e anos inflando o ego, sendo inflados seus egos por aqueles maus sacerdotes. Lembra dos 400 profetas? Os 400 profetas que chegaram para Acabe e chegaram para Josafá, se eu não me engano, e disseram: vai para a guerra, vocês vão vencer. Vai para a guerra, vocês vão vencer, vai dar tudo certo, vocês vão derrotar seus inimigos. Palavra de vitória, palavra de bênção. Mas foi isso que aconteceu? Era isso que Deus ia fazer, irmãos? Era isso mesmo que Deus ia fazer? Derrotar os seus inimigos? Que Deus queria que eles se consertassem, se arrependessem. Olha como andava Acabe, olha como o povo andava. Querido, olha como você está andando. Olha como você está olhando. Talvez o seu marido, sua esposa não é crente, mas olha como você olha para ele. O seu olhar para essa pessoa talvez está matando essa pessoa. Talvez você está matando essa pessoa. Com o seu ego todo inflado, você está matando essa pessoa. Fazendo essa pessoa desacreditar, pegar repúdio por Deus. Se Deus é assim, eu não quero saber não. Se a igreja é assim, eu não quero saber não. Se ser crente é desse jeito, eu não quero isso não. Talvez essa pessoa está precisando de um abraço seu. Não é você chegar e falar: vá para a igreja, se converte, se arrependa, olha que a palavra... Não. É um beijo seu, um abraço. É você chegar em casa e falar: o que você quer comer? É isso que essa pessoa talvez precise ouvir de você. O tempo dos fariseus, crente matando pessoas. Já pensou?
Meu irmão, você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser um abençoador. Abençoe para ser abençoado. Abençoe e você será abençoado. Tá bom? Fica aqui o recado de Deus ao nosso coração. Fica com Deus.